Olá, muito boa tarde. Tratar os doentes incuráveis. Uma causa com 30 anos para Isabel Garriça Neto, primeiro na investigação, depois na criação de uma unidade de cuidados continuados e paliativos, em Odivelas, e desde há muitos anos na coordenação de uma unidade hospitalar. Um percurso que escreveu nesta obra da ciência, do amor e do valor da vida. Isabel Garriça Neto, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Paulo. Obrigado por estar neste programa. Escreve na introdução do livro que vê os cuidados paliativos como uma causa. Que causa é esta na sua vida? É uma parte importante da minha vida, não é a minha vida. É uma causa que eu tenho muito claro, que é muito maior do que eu e, portanto, é efetivamente uma causa que move e dá sentido àquilo que é o meu trabalho como médica, no sentido de que muitos dos doentes que não se curam foram sendo deixados para trás. E a medicina, e foi assim de alguma forma que eu fui treinada, a medicina focou-se nos doentes que curava e elegeu-os como sucesso, como os vencedores. E olhou para estes muitas vezes como os derrotados, quando na essência da medicina, naquilo que está aliás plasmado no juramento de Hipócrates, está a acompanhar todos os doentes, quer eles se curem, quer eles não se curem. Acabou por ser uma causa e portanto não vejo isto de forma nenhuma como uma passionária, não gosto dessas comparações, acabou por ser uma causa no sentido, no facto de descobrir que realmente no nosso país, e quando comecei a fazer medicina há 37 anos, estes eram doentes ignorados, eram doentes que sofriam muito e muitos deles, infelizmente, ainda sofrem porque não têm acesso a estes cuidados e é preciso realmente eleger esta área como causa para podermos chamar mais a atenção para ela. Foi esse também um dos objetivos do livro. E isso aconteceu, esse foco nesta causa aconteceu a partir do contacto direto em Odivelas, não é? Logo nos primeiros anos do exercício da medicina familiar. Foi a partir de dois factos. A doença terminal de um dos meus avós, e portanto que tinha um cancro do rim, e mais ou menos coincidente com essa altura, eu vou à Inglaterra num estágio e contacto com a realidade das unidades de paliativos inglesas. E o contraste foi brutal, porque aqui me diziam que não tinham nada a oferecer ao meu avô, e em Inglaterra diziam-me, sim, nós não vamos curar o teu avô, mas podes fazer isto, isto e isto. E apresentaram-me um conjunto de medidas. E esse contraste, estando eu a finalizar a minha especialidade de medicina geral e familiar, foi o gatilho para me aproximar desta área. E depois culminou na fundação com um grupo de pessoas, na fundação da equipa de cuidados continuados e paliativos de Odivelas, que foi uma equipa pioneira a fazer cuidados paliativos na comunidade. E já lá vamos a essa prioridade também no âmbito da prestação dos cuidados de saúde em Portugal. Mas falemos essencialmente do livro. Helena Sacadura Cabral diz na introdução que não é um livro triste. Mais pessoas já o disseram. Eu queria deixar aqui esse aviso. O livro é para todas as pessoas, para os profissionais e não profissionais. O livro, digo eu, tem uma batota entre aspas, porque há aquelas pessoas que dizem tem 200 e tal páginas, não vou ler. Mas como a batota, que estou obviamente a brincar dizendo isto, é porque são histórias que podem ser lidas isoladamente. Portanto, para aqueles que se cansam a ler, não têm que ler o livro de fio a pavio. E, portanto, o livro, falando de dimensões mais intensas da vida, por vezes algumas duras, não deixa de ser um livro de vida, aliás, como são os cuidados paliativos. O foco é no ajudar a viver, criar momentos de vida e de sentido para as pessoas, e nessa perspectiva, aquilo que outros têm dito, seria ficar-me a mal a mim, mas comungo desta opinião, é que no final é um livro que se lê bem,
que o balanço é positivo porque ajuda a ter outras perspectivas e outros horizontes sobre realidades que têm que ver com o fim de vida e, como dizia, por exemplo, alguém que nós recomendamos a leitura nesta área, um senhor chamado Morris Schwartz, que tinha esclerose lateral amiotrófica, ele dizia basicamente que as pessoas que estão no fim da sua vida e que irão morrer ensinam-nos, sobretudo, a viver melhor. Eu gosto de ficar com esta parte do, sobretudo, a viver melhor, porque é isso que interessa, obviamente. E claro que o livro está cheio de histórias, não é? Como acabou de dizer. São padrões, Paulo, desculpe interrompê-lo. E, portanto, essa é a parte da minha investigação, são conjuntos de características que nós vemos surgirem repetidamente na nossa realidade. Vamos a alguns deles, por exemplo. O que é o síndrome do primo de França? Esse é muito engraçado e lá está, se eu falar com paliativistas, com pessoas que trabalham nesta área, todos sabemos. Essa expressão foi inicialmente cunhada em Espanha, com o primo de Bilbao, e nós, há muitos anos atrás, basicamente, a que é que nós nos referimos? A uma situação em que alguém que é familiar de um doente grave, com uma doença que ameaça a sua vida, independentemente do seu prognóstico, alguém dizia: eu estou fora. E não tem acompanhado a evolução deste paciente que está a ficar mais fragilizado, a ficar mais debilitado. Toda a gente da família tem acompanhado, menos este. Estando fora, estando longe, que é muito difícil, pode muitas vezes ter sentimentos de culpa. Porque é que eu não estou mais próximo? Porque é que eu não posso estar lá? E muitas vezes não está porque não pode mesmo. Então essa pessoa decide vir, visita este doente e o que faz? Põe em causa tudo aquilo que tem sido feito. E nós sabemos que este síndrome do primo de França acontece, por exemplo, nos hospitais muito ao fim de semana. E quando dizemos primo de França, pode ser o familiar que veio de Braga, ou pode ser o primo que já não via há não sei quanto tempo e veio do Algarve, ou o outro que vive no Canadá e que chegou. E, de facto, nós estamos habituados a conviver com esta realidade de alguém que chega e diz: então, porquê é que não lhe fazem mais isto? Então, se fosse lá onde eu estou, já tinham tratado desta maneira. E, portanto, é alguém que, do fundo da sua culpa e da sua dor, questiona os profissionais, às vezes agride os profissionais, e, portanto, é importante que estes mesmos profissionais estejam alerta para estes síndromes, lá está, para estes padrões, para se saberem preparar, porque há regras com ciência e também com amor, porque eles não são incompatíveis, para ajudar estes primos da França que atravessam o nosso trabalho. E o que é que diz uma expressão, como acredito que muitas estão tipificadas também, uma, por exemplo, é: se eu soubesse o que sei hoje... Exatamente. O Se Eu Soubesse Que Sei Hoje é uma história que eu recomendo para toda a gente, porque de facto aquilo que depois que eu faço é dar pistas para que as pessoas possam entender melhor. Nós ouvimos muitas vezes, e há investigação hoje sobre aquilo que são os arrependimentos. Se eu soubesse o que sei hoje, teria feito de outra maneira. E portanto, nós todos, que não estamos no final da nossa vida, mas sabemos que um dia lá chegaremos, porque isso é uma inevitabilidade, nós todos passamos a saber o que nos dizem esses doentes. Que se arrependem de não ter estado mais tempo com a família, que se arrependem de ter trabalhado tanto, que Era um empresário, não é? Sim, mas isto está estudado e lá está tipificado. Ou seja, as pessoas expostas de uma forma mais, digamos, real, com a sua finitude e com a inevitabilidade da morte, que é qualquer coisa que de uma forma irracional nós tentamos pôr para debaixo da mesa ou do tapete, as pessoas, perante essa inevitabilidade mais próxima, revêem a sua vida de outra forma e são capazes de nos dizer o que é essencial e o que é acessório. E, portanto, todos nós, antes de chegarmos a esta fase, já podemos beber dessa sabedoria. E é muito importante que tenhamos em conta duas coisas. Uma é rever a nossa lista de prioridades. Eu falo também aí daquilo que é uma expressão, é um anglicismo, que é o bucket list, a nossa lista de desejos. Portanto, recomendo que cada um, não precisando de chegar ao final da sua vida, reveja periodicamente que expectativas é que eu gostaria de concretizar,
e cada um terá as suas. A outra é a questão dos ses, que eu lhe chamo ratoeiras. Se eu tivesse feito isto, se eu soubesse que tinha feito... Eu digo sempre isso. Os ses ficam no passado e não têm a resposta no presente. Porque nós não sabemos o que é que teríamos feito. Aliás, nós tomámos decisões com base naquilo que achámos que era a melhor decisão naquela altura. E, de facto, não sabíamos aquilo que já sabemos hoje. E, portanto, quem se martiriza e remói nos ses, se eu tivesse feito, está a massacrar-se. E ninguém deseja, nem Deus deseja que a gente passe nesse massacre sistemático. E, portanto, quando vêm muitos ses, o melhor é dizer, então o que é que estes ses me trazem para o dia de hoje eu fazer de forma diferente? Isso é que é importante. E lá está, de facto, a prova de que os momentos finais da vida ajudam a viver bem toda a vida, não é? São momentos de grande podem ser, se devidamente ajudados e enquadrados por profissionais especializados, não têm por que ser períodos disruptivos, não têm nem deixar as pessoas em sofrimento é para nós paliativistas uma opção, e são momentos que podem ser de grande intensidade em termos de crescimento, de qualidade de vida, de alegria e de plenitude de sentido. Doutora Isabel Garriça Neto, pedem milagres, toca aqui várias vezes o tema da esperança, ou faça tudo o que puder. O que é que pedem a um médico nesta fase da vida? Muitos pedem, independentemente de terem fé ou não, alguns, e não estou a julgá-los, mas estou a relatar factos, até às vezes numa espécie de negócio com Deus. Se eu fizer isto, se Deus me der isto, eu farei aquilo outro, e num certo tipo daquilo que nós chamamos uma religiosidade extrínseca. Mas pessoas de todos os credos pedem milagres. A situação mais complexa que eu tive foi com ismaelita e, portanto, não tinha que ver com a área do cristianismo ou do catolicismo. As pessoas pedem milagres, obviamente, e às vezes pedem-nos com tanta irracionalidade, esse é o problema, achando que nós estamos obrigados, e conviria aqui deixar isso claro, que nós estaríamos obrigados a fazer tudo o que sabemos para manter a pessoa viva a qualquer custo. As boas práticas, a ética, as diretivas religiosas, as diretivas de direito, as diretivas de moral, dizem que perante uma pessoa que tem uma doença verificadamente grave, incurável, e numa fase avançada da sua vida, que não tem que ver apenas com os últimos dias, os médicos estão obrigados a fazer tudo para que ela esteja confortável. Não estão nem obrigados a prolongar a sua vida à custa de sofrimento desnecessário e que lhe infligem com determinados meios, nem estão obrigados a executar a sua morte encurtando a vida. E, portanto, nem a eutanásia faz parte do armamentário das intervenções clínicas, nem a obstinação terapêutica é uma prática valorizada pelas, digamos, validada pelas boas práticas clínicas e por orientações religiosas, insisto. Portanto, a obstinação terapêutica é quase nós substituirmos a Deus naquela ideia de que somos capazes de tudo. E há pessoas que pedem milagres, foi isso que o Paulo estava a falar, naquela perspectiva de tem que o manter vivo a qualquer custo, até com sofrimento, o que não é uma prática legítima, para que possa ocorrer um milagre. Se tiver que ocorrer um milagre, eu digo sempre, o seu a seu dono. O milagre é Deus que os faz. Há pequenos milagres que, do meu ponto de vista, vão acontecendo no dia-a-dia. Agora, o milagre é Deus que os faz, aos médicos aquilo que lhes compete, que é aqui investir ativamente no conforto. Deixar as pessoas em sofrimento não é opção e dar-lhes e promover a dignidade, a busca de sentido e a qualidade de vida com um bom controle sintomático. Vejamos um caso muito particular e, enfim, para partilhar aquilo que for partilhável para a doutora Isabel Garriça Neto, que foi o acompanhamento do Dom Daniel Henriques, o Bispo Auxiliar de Lisboa, que faleceu há algumas semanas e que acompanhou também nessa fase final da vida dele. O tratamento clínico foi esse de lhe dar serenidade e encontrou, do outro lado, também essa disponibilidade para
para a vida e para a morte? Eu estou muito grata por ter tido a possibilidade de acompanhar o Sr. Dom Daniel, pessoa que eu conhecia quando foi pároco em Odivelas e, coincidentemente, portanto, trabalhámos em alguns casos e algumas situações, porque a paróquia da Ramada que ele dirigia tinha trabalho social muito meritório. Depois ele foi para Algés e a paróquia onde eu correspondia à zona de residência dos meus pais e, portanto, onde eu batizei os meus filhos, por exemplo, e, portanto, aí tive um conhecimento não tão intenso. E é muito interessante porque a história do Sr. Dom Daniel cruza-se com este livro. E por isso falarei e tentarei da melhor forma e render-lhe a homenagem que é devida e estar-lhe grata. O Sr. Dom Daniel estava ciente da doença que tinha há 4 anos, um cancro, da forma como estava a evoluir e da irreversibilidade. E procurou-me há alguns meses por causa de, no seu discernimento e por conselho médico, achar que precisava de cuidados paliativos. Ou seja, não foi no momento da morte que procurou cuidados paliativos. Foi seguida em consulta de cuidados paliativos. E vários sintomas foram surgindo, várias questões foram surgindo e uma delas foi a possibilidade de ele ter que vir a ser internado se a situação clínica não fosse, digamos, bem gerida em casa, coisa que teve que acontecer. Antes disso, o Sr. Dom Daniel foi ao lançamento deste livro a 10 de outubro, pelo seu próprio pé, e quis depois falar comigo e com outros profissionais sobre a realidade dos paliativos que ele estava a viver, que já tinha vivido com um familiar seu e aquilo que ele encontrou neste livro. E nós falámos várias vezes sobre o livro. E aquilo que eu encontrei, se é possível, é a minha leitura, mas foi uma grande preocupação com os olhos no céu, que era assim também que ele estava, e disse-me várias vezes que confiava mais em Deus do que nele próprio, e eu assumi também que confiava mais em Deus, e bem, do que na própria equipa que o tratava, mas ele dizia que era preciso fazer coisas pelos cuidados paliativos e que estaria, de alguma forma, disponível para as fazer também no céu, à luz do meu entendimento e da fé. De facto, o Sr. Dom Daniel tem estado bastante ativo no céu a propósito dos cuidados paliativos e estarmos aqui hoje a falar disso é também prova disso. É também prova disso, em meu entender, e estou grata e falo disso porque é com muita emoção que o digo, que este livro chegou ao Santo Padre. E, portanto, neste livro estão todos os doentes, estão todas as pessoas. O livro não é sobre mim, é sobre esta realidade. E que ela tenha podido chegar ao Santo Padre, eu tenho muito claro que foi porque o Sr. Dom Nuno Brás foi o veículo, mas porque o Sr. Dom Daniel se empenhou muito em que isso pudesse acontecer. Para quê? Para dar visibilidade a pessoas que tantas vezes não têm voz, para dar visibilidade aos milhares de portugueses que não têm direito nem acesso a cuidados paliativos, e isso é que é escandaloso. Essa situação é necessário reverter urgentemente. E aqui eu apelo a todos os que nos estão a ouvir, porque talvez na leitura do livro encontrem melhor compreensão desta realidade, e volto a dizer que o livro é para todos, mas que tenham a consciência dos seus direitos. Se as pessoas não se convencerem, efetivamente, que perante uma doença que ameaça a vida, e que não é só o cancro, independentemente do prognóstico, pode ser de anos ou de meses, e mais cedo do que tarde, devem ter direito a cuidados de saúde que são transformadores do seu sofrimento, que não as deixam em sofrimento. Se elas tiverem esta consciência, podem ajudar a que haja, da parte de quem é responsável, maior empenho do que aquele que tem havido, e não trocarmos as prioridades e estarmos a falar de prioridade para a eutanásia, quando as pessoas que querem ser ajudadas a viver com qualidade não têm estes cuidados. E, portanto, está na mão de todos nós, está nas mãos de todos nós fazer a nossa parte para que eles sejam uma realidade. E pela leitura deste livro, dos vários casos que aqui são apresentados, ajuda-se também muitos cuidadores que estão em casa e que lidam todos os dias com doentes nestas situações. Isso foi uma das coisas que o Sr. Dom Daniel me disse. Por exemplo,
que percebia melhor determinadas situações que tinham acontecido com o pai dele. E, portanto, esta validação, e eu faço aí num capítulo sobre esta ideia que é, eu queria era que ele morresse em casa, eu prometi-lhe que ele morresse em casa. Muitas pessoas sentem-se, enquanto cuidadores, culpabilizadas porque não podem ter os seus familiares em casa. Eu digo sempre, o que prometeram foi que cuidariam da melhor forma possível. E no contexto atual, na realidade atual, até do ponto de vista clínico, nós queremos que realmente as pessoas possam ser cuidadas em casa, mas muitas delas não podem ser. E, portanto, que não se sintam culpabilizados, façam o melhor, muitas vezes têm que os institucionalizar, têm que os hospitalizar, nós temos que desenvolver mais cuidados na comunidade. Agora, é criminoso deixar as famílias e os cuidadores, digamos, à deriva, sem apoio, em situações que podem ser muito negativas e destrutivas. E que envolve muitas vezes tantos voluntários também nesse cuidado. Voluntários devidamente preparados e que, numa destas sessões que fiz a propósito do livro, houve uma voluntária que me disse obrigada por aquilo que aqui nos deixa, porque são pistas para ajudarmos melhor estas pessoas. Escreve várias vezes no livro: o que não nos destrói torna-nos mais fortes. O que quer dizer com essa expressão, neste ambiente de cuidados paliativos e continuados? Ninguém deseja o sofrimento, ninguém mesmo. Agora, nós sabemos que é uma inevitabilidade pelas circunstâncias da vida. Ele vai acontecer. E nós temos imenso medo, eu falava disto com estudantes de medicina ainda há dias, medo de nos abeirarmos das pessoas que estão em sofrimento. Talvez porque nós próprios somos vulneráveis e somos os primeiros a não querer assumir esta nossa vulnerabilidade, que é um traço da nossa humanidade. Quem assume a sua vulnerabilidade também assume a sua alegria, a sua vontade de viver. E basicamente, sabendo que temos todos que atravessar estas experiências de sofrimento e que o que é desejável é que não o façamos sozinhos, nomeadamente quando estamos doentes, o que é certo é que estas travessias nos trazem surpresas. Quando aceitamos esta vulnerabilidade e atravessar experiências de sofrimento, buscando soluções para que elas não sejam de forma alguma destrutivas, nós tornamos-nos pessoas melhores, nós os que cuidamos, aqueles que aceitam esse desafio perante os quais eu me curvo, os cuidadores, e, portanto, não é desejar viver o sofrimento, é ter a noção que será inevitável e que esse sofrimento é a ocasião de muita grandeza. Nessas ocasiões de sofrimento, muita luz entra, muitos factos se veem de outra forma, muitas aproximações e reconciliações acontecem, muito amor se torna patente e, portanto, nós transformamos essas ocasiões de sofrimento e podemos transformá-las em ocasiões de crescimento. Não sendo desejável, insisto, sabemos que é inevitável. Então, que ele possa ser transformado num período de fortaleza, de crescimento, de amor, que é isso que eu também digo, e é muito importante que se tenha esta noção, que a vida tem valor em qualquer circunstância, se não deixarmos as pessoas em sofrimento desacompanhadas, se as tratarmos com rigor técnico, e é de verdadeiros cuidados de saúde que falamos quando falamos de cuidados paliativos, e se o fizermos com amor, com compaixão, empatia, que não é um termo religioso e que tantas vezes levanta anticorpos, com empatia e desejando agir para melhorar a vida dessas pessoas. E se chegássemos ao ambiente religioso, falaríamos também em redenção, não é? Sem problema nenhum, pensando que o céu começa aqui mesmo na Terra. Doutora Isabel Garriça Neto, obrigado pelo livro. Obrigada eu por estar aqui e obrigado por falar por esta do livro. experiência que nos foi narrando e que, ao ler o livro, vamos pensando em tantos casos onde enfim, esta experiência está a acontecer. Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada eu. Obrigado. Siga também a informação que publicamos a cada momento no nosso portal, em agência.eclesia.pt. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.